Olá, aluno, aluna, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de Matemática Financeira. Eu sou a professora Mariana, que estou aqui coladinho com você, trazendo os nossos conteúdos da melhor forma possível. E é claro que chegamos no encerramento da nossa unidade, vencemos mais uma trajetória, mais um caminho percorrido. A gente sabe que a disciplina de Matemática Financeira, ela é a cada aula um desafio, nós temos uma fórmula nova, então estamos encerrando mais uma unidade de muito aprendizado, né? De muitas situações, problemas, muitas fórmulas, e eu espero que de forma bem objetiva, de forma bem geral, você tenha conseguido acompanhar e compreender os conteúdos da nossa disciplina e da nossa unidade, tá? Então, chegando aí no nosso encerramento, como eu sempre gosto de fazer, chegando lá no finalzinho, é hora da gente retomar, é hora da gente refletir, relembrar alguns pontos que são essenciais e que a gente não pode deixar passar em branco, né? Então, é um momento de reflexão mesmo, de revisão, é hora de você, vamos relembrar aquelas dicas que são tão importantes e pertinentes para que você dê conta com tranquilidade da nossa disciplina. Vamos lá para o nosso quadro, então, para a gente relembrar qual foi o primeiro conteúdo que nós vimos na nossa unidade. Então, nós iniciamos discutindo aí sobre a fórmula do valor presente, quando nós estamos falando de financiamento, né? Financiamento com parcelas iguais, periódicas, uma quantidade maior de parcelas. Então, nós fazemos uso da nossa fórmula do valor presente, em que VP, que é o valor presente, pode aparecer como capital, pode aparecer como valor à vista, é igual o valor da minha parcela, né, das prestações iguais, pode ser que apareçam esses termos nos enunciados, é igual a 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos n, que é a quantidade de parcelas, né, de prestações que são iguais e periódicas que a gente vai acabar trabalhando, dividido por I, então, que é a nossa taxa. Lembrando que na parte de financiamento, isso é uma coisa que às vezes os alunos perguntam, porque assim, tem alguns problemas que às vezes ele traz, estou trabalhando com uma taxa de juro composto, estou trabalhando com uma taxa efetiva, mas se a gente estiver trabalhando com financiamento, em alguns problemas pode ser que ele fale, estamos fazendo um empréstimo, são tantas parcelas iguais, periódicas, né? E ele fala simplesmente de taxa. E aí, às vezes, você precisa trabalhar com taxa equivalente, às vezes tem aluno que chega para mim e pergunta, professora, mas ele não diz que taxa que é, se é juro composto, se é efetiva. Então, quando nós estamos nos referindo a financiamento, a fórmula de valor presente, se aparecer taxa e não tiver escrito que é efetiva ou composta, você já pode subentender que é composta, a não ser que ela venha escrita, né? Que ela é taxa nominal ou juro simples, e a gente precisa fazer a transformação, tá? Então isso é bem importante. Outra coisa, dentro das nossas fórmulas, a gente não substitui taxa percentual, a gente substitui taxa unitária, que é quando a gente pega a taxa e divide por 100. Tá? Então, financiamentos com uma quantidade maior de parcelas iguais e periódicas, a gente trabalha com fórmula do valor presente. Além do mais, aprofundando sobre a nossa fórmula do valor presente, nós podemos também ter a ocorrência do cálculo de uma entrada. Então, no ato da contratação do meu financiamento, a gente tem que pagar o valor da entrada. Então, essa entrada precisa ser subtraída do meu valor à vista, daquele valor que você está contratando. E isso é algo que aparece e é muito comum nos dias atuais. Então, às vezes você quer financiar uma casa, um apartamento, e aí as instituições bancárias acabam exigindo no ato da contratação que você pague um valor à vista. Então, vamos imaginar que você vai comprar lá uma casa de 300 mil e você precisa dar 20% de financiamento. 20% de 300 mil é 60 mil. Então, para aprovar o seu financiamento, você no ato da contratação precisa dar 60 mil. Então, você não vai financiar 300, porque 300 menos o valor da entrada vai dar 240. Então, você vai financiar somente 240 mil. Automaticamente diminui o valor das parcelas, né? Então, talvez caiba melhor no teu bolso. Então, as instituições acabam tendo como condição inicial o pagamento de uma entrada. E isso acontece na compra de veículo, de casa, apartamento, depende muito de cada caso, tá? Às vezes tem exigências que a parcela da entrada, o valor da entrada é até um pouco maior, em vez de 20%, 30%, 40%, depende muito, tá? Além do cálculo aí da nossa entrada, a gente também tem condições especiais para o financiamento. O que seria isso? Quando nós temos um período de carência a ser considerado. Quer dizer que
eu tenho um financiamento, e isso acontece bastante também, tá? Então, o mais comum no nosso dia a dia é que a gente faça financiamentos em que os vencimentos da parcela sejam de mês a mês, né? Elas sejam... eu tô falando de financiamento igual aqui, tá? Porque às vezes tem aluno que pergunta pra mim, professora, mas e quando a gente vai financiar a casa própria, começa numa parcela maior e ela vai diminuindo ao longo do tempo? Nesse caso específico, a gente trabalha com outros sistemas de amortização que a gente também verá mais pra frente na nossa disciplina. Essa parte do valor presente, ela se encaixa bastante quando nós vamos fazer financiamento de veículos, que às vezes ele se mantém o valor das parcelas em todo o financiamento. Às vezes você vai fazer um crediário especial, né? Então, ele se encaixa bastante em que as parcelas são sempre a mesma no decorrer do financiamento. Professora, mas e se no meio do financiamento eu quero abater um valor? Tudo bem, você pode até abater um valor e aí ele faz o recálculo das suas parcelas, né? Acaba diminuindo, ou você paga a parcela de trás para frente, que tem muita gente que acaba fazendo isso para diminuir o valor dos juros, tá tudo bem. O que a gente precisa entender aqui no período de carência é que a gente faz um financiamento com parcelas iguais, elas vão vencer também periodicamente, de mês a mês, mas a primeira parcela você tem um período de carência. Quer dizer que você vai pagar a primeira parcela não daqui a um mês, ou daqui 60 dias, ou daqui 90 dias, né, 2, 3 meses, um período maior, e que esses juros que você não pagou, né, naquele período, eles são diluídos ao longo das demais parcelas, tá? Então, se você tiver um problema, falando que são parcelas mensais, periódicas, mas que vence após 2 meses, após 3 meses, é porque a gente tem um período de carência, e nesse caso a gente usa essa fórmula que eu estava mostrando para você. Então, olhando a nossa fórmula aqui, ela parece esse casinho aqui, tá? O restante da fórmula é o mesmo. Podemos ter também período de carência e junto da carência um valor de entrada que a gente precisa subtrair do valor à vista, tá? A fórmula continua a mesma, a diferença é que do valor à vista a gente subtrai da entrada e que aqui a gente tem um período de carência que precisa ser considerado, tá? Então, olha quantos tipos de financiamento que podem aparecer. Além do mais, a gente viu também como determinar a taxa imposta num determinado financiamento. O que seria isso? Vamos imaginar que você quer financiar um veículo naquela instituição financeira e o seu amigo foi lá e já financiou. Ele falou para você, olha, eu financiei um valor tal, eu estou pagando uma parcela X e são tantas parcelas. E você chega para ele e fala, tá, e qual que é a taxa que essa instituição está trabalhando? Não sei. Bom, eu tenho o valor à vista, o valor que foi financiado, eu tenho a quantidade de parcelas e eu tenho o valor da parcela. Então, com essas 3 informações eu consigo determinar qual é o valor da taxa. Lembrando que eu estou falando de financiamentos com parcelas periódicas e iguais, tá? Se a gente for trabalhar com outro sistema, aí é outra forma de fazer o cálculo. Isso é muito importante que a gente deixe bem claro para você. Tá? Então, a gente tem tanto o nosso método na nossa HP12C, que a gente também já viu na nossa unidade, como nós temos o método de Newton-Raphson, que é um método numérico, a gente acaba trabalhando dentro da área da matemática, em que a gente fica testando taxas até que a gente encontre um valor mais próximo possível e mais adequado. Então, como é que funciona o nosso método? O método de Newton-Raphson, a gente precisa saber quem é a função taxa, que é essa função aqui, e que no lugar dela a gente substitui aquela taxa inicial que a gente vai trabalhar. A função taxa de juros compostos, que é a função marginal, ou seja, é a derivada da de cima, ninguém vai precisar calcular a derivada, ela já foi calculada. A gente simplesmente vai substituir o valor da taxa nessa função. O que a gente precisa saber? Função taxa é a função f, função marginal é a função f', tá? Além disso, nós temos a função Newton-Raphson, que determina quem vai ser a próxima taxa do método, tá? Que a gente vai testar. Então, como é que funciona? Primeiro passo, a gente vai ter que estipular uma taxa de juros, geralmente o problema traz o chute inicial. E a partir dessa taxa, voltando aqui, a gente substitui na nossa taxa F, na minha F, não na minha F', e se ela for, então, neste caso específico, menor ou igual que 0,0001, ela já é a taxa imposta no financiamento, tá? Se por acaso a gente substituir na função f e em módulo, porque a gente precisa considerar o valor positivo, for maior que 0,0001, quer dizer que ela não é a taxa imposta, a gente precisa substituir essa taxa na f' e depois jogar na função de Newton-Raphson para determinar a próxima taxa, até que a gente encontre a condição de que
aquela taxa substituída na F dê em módulo, que é o valor positivo, né? Mesmo que dê negativo, você vai considerar o valor positivo, seja então menor ou igual que 0,0001. Se eu não quero trabalhar com o método, a gente pode trabalhar com a nossa HP12C. Se você tem em mãos, ótimo. Se você não tem, você pode trabalhar com simuladores online disponíveis na nossa internet. Até coloquei para você um link aqui, mas existem tantos outros links acessíveis. E aí, então, você vai colocar, vai digitar o valor presente daquele financiamento, vai apertar a tecla CHS, né, para que você mude o sinal, depois APV, que é para você inserir o valor que está sendo financiado, depois vai digitar a quantidade de parcelas, a tecla N, depois o valor da parcela, a tecla PMT e, por fim, então, a tecla I, para que você encontre o valor da taxa que foi imposta naquele financiamento. Então, a gente encerra a nossa unidade 3, trazendo o mundo dos nossos financiamentos. E é claro que eu espero que você tenha conseguido acompanhar, entender e agora colocar em prática os conteúdos relacionados a financiamentos com parcelas iguais e periódicas. A gente se vê na próxima unidade.